nós, pessoas com deficiência, né? Somos a maior minoria no mundo. Então, minorias, por exemplo, negros, pessoas com do grupo LGBTQIA+, também é uma minoria, pessoas que se encontram em situação de miséria, por aí vai. Tem várias minorias, né? As pessoas com deficiência também são uma minoria, mas é a maior de todas elas, corresponde a 25% da população do mundo. 1 em cada 4 pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência. Então é muita gente. Só que isso são números oficiais, tá, gente? Isso são números oficiais. Então, é preciso que vocês saibam que tem muita gente ainda que não sabe que é deficiente. E tem gente que acha que é, mas não é. Ok? Então, isso tudo a gente vai esclarecer aqui hoje. Pessoal, para quem já está acostumado a participar da live aqui nas quartas-feiras, sabe que eu começo falando, eu gasto aqui alguns minutos, né? Meia hora, 40 minutos às vezes, explicando o assunto, e depois, no final, eu deixo aí o espaço para vocês fazerem as perguntas de vocês. E às vezes eu levo 1 hora aqui respondendo perguntas. Então, guardem as perguntinhas de vocês para daqui a pouco, não adianta colocar pergunta no chat agora, porque o momento agora é da gente começar a nossa conversa, vocês ouvirem um pouco, entenderem um pouco o que eu estou falando, e ao final, coloque a pergunta que vocês quiserem, tá certo? Então vamos lá, quem mais chegou por aqui? Depois do Gugão, o Jorge Otávio também está por aqui, lá de Niterói, meu amigo. O Bispo Daniel está por aqui também. Milena Silva colocou aí uma perguntinha, eu já respondo mais tarde, Milena. O Jean Múcio está sempre por aqui com a gente. O Ari, lá de Campina Grande também, esteve com a gente na semana passada, amigo do Ricardo, é nosso amigo. Abraão José também, boa noite para você, meu irmão. Então, dado o recado aí das perguntas, quero dar outro recado para você importante. Aí, quem ainda não adquiriu a apostila com os 40 principais direitos da pessoa com deficiência, é só me pedir aqui nesse WhatsApp que está aqui na sua tela, que eu mando para você gratuitamente, beleza? Tá bom? E nós temos também um grupo de WhatsApp específico para monoculares, é um grupo fechado, exclusivo para quem é membro do canal. Beleza? Quiser participar lá com a gente, é só se tornar membro do canal aí que você participa com a gente. Francisco Edmar já está por aí, Carlos Roberto, Camelina Oswaldo Cruz, lá de São Paulo, muito bem, Camelina. Adriana, nossa amiga lá do Amapá. O Ricardo RVS está sempre por aqui com a gente também. Grande abraço para você, Ricardo, Adriana. Estão sempre por aqui prestigiando a nossa live. Vamos começar nosso papo aqui, para a gente poder evoluir um pouquinho. E eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Eu hoje convidei um pessoal lá do outro grupo que eu participo, que é o pessoal do grupo dos surdos unilaterais. Eu acho que tem algumas pessoas por aí, já vi algumas pessoas, já vi por aqui o Anderson, não estou vendo de nome assim, não estou lembrando mais, pode ter passado aqui por mim. Mas eu converso muito com o Anderson, a gente conversa bastante, e a gente está nessa luta aí para tentar aprovar o projeto de lei 1361 de 2015, que classifica as pessoas com surdez unilateral também como pessoa com deficiência. E hoje eu chamei o pessoal lá do grupo dos surdos unilaterais para participar aqui conosco. Não sei se eles vão chegar, né? Não sei se eles vão estar aí, mas esse papo aqui é bastante direcionado para eles também, pelo momento que a gente está vivendo na luta lá. Então, gente, olha só, falar sobre pessoa com deficiência, o que é pessoa com deficiência, talvez não seja tão simples quanto vocês imaginem, tá? Mas eu vou tentar simplificar aqui o máximo que eu puder para você poder aproveitar, entender e também, se sobrar alguma dúvida, a gente vai conversando durante o nosso papo aqui. Uma das primeiras coisas que vocês precisam entender é que esse conceito de pessoa com deficiência,
ele é muito novo. O conceito atual, ele é muito recente. Pessoas com deficiência existem desde sempre na história do mundo, né? Na história da humanidade. Né? Sempre houveram pessoas com deficiência. Na evolução dessa história, essas pessoas sempre foram tratadas de formas muito, muito discriminatórias. Vou lembrar um episódio que a maioria de vocês sabe, na época de Jesus, por exemplo, as pessoas que eram portadoras, né? Porque é uma doença, a gente conhece como lepra, né? Mas é a hanseníase. Os leprosos eram obrigados a morar fora da cidade. Eles eram excluídos, porque aquilo era entendido como uma coisa, inclusive dentro do aspecto espiritual lá deles, né? Ok? Vou dar um salto agora. Na década de 2000, eu visitei uma aldeia. Na verdade, eu visitei a Amazônia, fiquei por lá quase 90 dias, conheci bastante coisa do interior da Amazônia, das comunidades ribeirinhas, e também visitei algumas tribos indígenas no Mato Grosso, em Dourados. E não sei se vocês sabem, mas em algumas tribos indígenas, até muito pouco tempo atrás, era comum deixarem as crianças que eram nascidas com algum tipo de deficiência no mato para morrer. Inclusive, até aquela lábio leporino, sabe? Que a criança nasce com a boquinha com um defeito, um problemazinho, que é corrigido facilmente, né? Aquilo é considerado uma maldição para algumas tribos indígenas. Então, perceba que na cultura, de forma geral, as pessoas com deficiência ainda são consideradas pessoas de segunda categoria. Para vocês terem uma ideia, por que chama-se dessa forma, né? E aqui vou fazer um parêntese todo especial, tá, gente? Pelo amor de Deus, nós que somos pessoas com deficiência, temos que saber falar o que nós somos. Nós não somos deficientes, tá? Não somos deficientes. Nós somos pessoas com deficiência. Nós não somos pessoas portadoras de deficiência, não somos. Nós não somos portadores. Portador é assim, ó. E isso aqui é um porta-água. Eu boto água, tiro a água. Eu boto água e tiro a água. A minha deficiência auditiva, eu não consigo tirar ela. Eu gostaria muito, em alguns momentos, de tirar. Mas eu não consigo. Se eu não consigo, então eu não sou portador de deficiência. E nem sou pessoa com necessidade especial. Não sou pessoa com necessidade especial. Eu sou uma pessoa com deficiência. É uma condição, não é uma opção. Ok? Então, isso é muito importante, até nesse termo. Mas, infelizmente, muitas pessoas que deveriam conhecer essa expressão, que são funcionários públicos ligados ao sistema de benefícios que as pessoas com deficiência têm, ao sistema de proteção social e econômico que as pessoas com deficiência têm, não sabem disso, nem de como é que chama a pessoa com deficiência. Muitos advogados que dizem que trabalham na luta pelo direito das pessoas com deficiência, desconhecem esse tipo de vocabulário. Muitos juízes, infelizmente, ainda tratam a pessoa com deficiência com aquele olhar lá de trás. Ainda que seja discreto, ainda que seja disfarçado, ainda que seja velado, mas com discriminação. Ainda que seja tudo muito discreto, com preconceito. Infelizmente, a discriminação
Isso não é uma coisa falada. Isso não é uma coisa falada. A discriminação contra o negro é muito falado e tem que ser falado. A discriminação contra as pessoas do grupo LGBTQIA+, é muito falado e tem que ser muito falado mesmo, mas a discriminação contra as pessoas com deficiência não é falado. Eu não vejo nenhum... Eu não sei, posso estar até enganado. Se alguém já viu aí, pode colocar aí no chat, pessoal. Se alguém já viu isso em algum lugar, me mostre. Mas é muito raro ver uma campanha publicitária na TV, na internet, contra a discriminação da pessoa com deficiência. Eu não estou me lembrando aqui agora de nenhum exemplo. Eu vejo campanhas assim, olha, as crianças com autismo precisam ter um espaço melhor, as pessoas com deficiência física precisam ter acessibilidade, isso eu vejo, ok? Mas e os demais? Eu disse no começo, somos a maior minoria no Brasil. A maior. Opa, espera um pouquinho. Até quando nós vamos ser tratados desta forma, como se fôssemos invisíveis? Isso é a pior discriminação que existe. Isso é a pior forma de tratamento para se dar a uma pessoa, é ignorar que ela exista. Muito pior do que xingá-la, muito pior do que ofender uma pessoa, muito pior do que bater boca, do que dar um tapa no rosto de uma pessoa, muito pior. Dói muito mais ignorar. Dói muito mais fingir que essa pessoa não existe. Dói muito mais o isolamento, entendeu? Dói para quem recebe, né? Dói para quem recebe. Então, perceba bem o que eu estou falando. Perceba bem. As pessoas com deficiência no Brasil hoje são pessoas discriminadas, são pessoas que são alvo de preconceito, aonde você quiser pensar. Onde você quiser pensar. Dentro da família, no local de trabalho, dentro da Previdência Social, dentro dos fóruns, por aí afora. Mesmo que essa discriminação seja velada. E eu vou provar isso aqui para vocês hoje. Seja encoberta, seja disfarçada. É muito comum nós vermos as pessoas que não são pessoas com deficiência tratarem as pessoas com deficiência com pena, com aquele sentimento de coitado. Opa, alto lá. Por que com pena? Por que com sentimento? Olha, vou dizer mais. Existe preconceito, existe discriminação dentro do próprio grupo de pessoas com deficiência. Eu já sofri isso. Eu já fui vítima disso. Tá? Enfim, mesmo que isso seja muito disfarçado, está aí para quem quiser ver, para quem quiser assistir, e eu mostro aonde vocês quiserem. Todos os dias isso acontece. E nós ficamos calados diante disso, achamos tudo isso muito normal. Deixa eu explicar uma coisa mais técnica aqui agora para vocês, que vocês vão entender aonde que eu vou querer chegar com esse papo aqui hoje. Bom, muito bem. Eu disse agora há pouco que o conceito atual, que eu já vou ler para vocês aqui novamente, que eu já li aqui 200 vezes, se eu tiver que ler 2.000 vezes eu vou ler, o conceito atual de pessoa com deficiência surge numa convenção internacional da ONU, na Guatemala, em 98 ou 99, se eu não me engano. Outro dia, certo? 20 e poucos anos atrás. 22, 23 anos atrás. Outro dia. Nessa primeira convenção na Guatemala, aliás, essa primeira convenção da Guatemala, na verdade, foi o motor
que gerou assim, um sentimento entre muitas pessoas que era necessário criar-se um estatuto internacional de proteção social e econômica para as pessoas com deficiência. E aí, num segundo momento, em 2006, reuniu-se na cidade de Nova York, novamente a ONU, numa convenção internacional, onde foi criado, então, um documento chamado Convenção Internacional, Tratado Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência. É um documento maravilhoso. É um documento maravilhoso, porque ele define o que é a pessoa com deficiência, ele mostra onde que as pessoas com deficiência precisam ser acolhidas pelo Estado para que tenham iguais condições diante das demais pessoas. E aí, isso foi em 2007. Em 2009, o governo brasileiro assina um decreto federal que está valendo, que é o decreto 6.949 de 2009, para quem gosta de detalhe, decreto 6.949 de 2009, que traz para o ordenamento jurídico brasileiro a Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, perceba, aquilo ali se torna, então, a partir de 2009, uma obrigação para o próprio governo brasileiro. Obrigação de quê? Vou aqui separar aqui algumas coisas importantes que a gente precisa falar aqui agora desse momento com relação do que trata esse documento. Tá? Deixa eu abrir aqui para poder falar certinho para vocês. Esse documento, então, fala da parte de educação, esporte, lazer, moradia, benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, transporte, já falei, direito à vida, o direito ao estudo, né, a parte de educação, entre várias outras situações. Tá? Nesse livro que eu falei que vai sair até junho, tem tudo isso muito bem explicado. Deixa eu ver se eu acho que é alguma coisa rápida aqui para que eu possa falar com vocês. É que eu estou num ponto aqui da definição, não vou achar aqui nesse momento. Mas o que é importante falar para vocês nesse momento é que o governo, então, brasileiro, a partir de 2009, se torna signatário da Convenção Internacional, da ONU. E, dessa forma, ele se obriga a implementar. Então, o governo federal, governos estaduais e governos municipais a implementar esses direitos para que as pessoas com deficiência tenham as mesmas condições de vida do que em relação às demais pessoas. E agora eu quero perguntar uma coisa, vou fazer só uma pergunta muito simples. Responde para mim rápido, fora o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tá? Esses três não falam não, fica quietinho aí. Eu quero falar agora para o pessoal que está no interior. Lá, por exemplo, meu amigo que está aí, não sei se ele está aí na live ainda, falou aqui agora há pouco tempo. Vou dar um exemplo aqui. O Jaime Schmidt, ele é de Papanduva, em Santa Catarina, catarinense. O Jaime, fala para mim, Jaime, assim rápido, se você estiver aí. Na sua cidade, lá em Papanduva, Santa Catarina, onde que você tira o passe livre, que é uma coisa que você tem direito, se você é uma pessoa com deficiência? Não sabe, não vai saber. Sabe por quê? Porque provavelmente a cidade dele não tem. E aí, a maior parte das cidades brasileiras não implementaram isso. E sabe o que isso significa? Que eles estão descumprindo a lei. Agora, a pergunta é a seguinte:
Por que eles estão descumprindo a lei? Porque eles não querem cumprir simplesmente? Não, não, senhores, não, senhoras. É porque a pessoa com deficiência é tratada com desdém. Ainda hoje nesse país, é tratada como cidadão de segunda categoria. É tratada como se não precisasse de direitos para poder ter igualdade de condições de vida com as demais pessoas que não são pessoas com deficiência. Só que isso tudo está na lei. Bom, eu estou lá em 2009 ainda, tá? Estou lá em 2009. Depois de 2009, nós temos duas legislações muito legais. A primeira em 2013, que é a Lei Complementar 142, que estabelece as regras para concessão de aposentadorias para pessoa com deficiência, 25 anos depois, porque ficou lá na Constituição estabelecido em 1988 que as pessoas com deficiência teriam direito a um tipo de aposentadoria diversificada das demais pessoas. Só que uma lei especial iria regulamentar isso. Isso foi escrito, isso foi publicado, isso foi oficializado lá em 1988. E essa porcaria só foi regulamentada 25 anos depois, meus amigos. Vocês acham que é por quê? Porque eles não têm... porque eles estavam com muito serviço, aí demoraram 25 anos para poder regulamentar um tipo de aposentadoria? Não! Não é isso. É porque são pessoas que entendem que as pessoas com deficiência são cidadãos e cidadãs de segunda categoria, que não precisam disso. Quantas vezes eu já cansei de ouvir, ah, você é monocular, mas você tem outro olho, você pode trabalhar. Epa! E onde fica a lei do ano passado, 14.126, que diz que a pessoa com deficiência monocular é uma pessoa com deficiência. E por isso ela tem direito a uma rede de proteção social e econômica para que ela tenha igualdade de condições com as demais pessoas, que tenha uma dignidade na sua vida maior do que ela vinha tendo até aquele momento. Isso tudo a gente faz o quê com isso? Joga fora? Estou em 2013. E aí nós temos o ápice da coisa, que é 2015, com a edição da nossa famosa, tá aqui, ó, para vocês não acharem que eu estou brincando. Fica do meu lado o tempo inteiro, ó. Tá? Para quem não tem ainda, ó, Estatuto da Pessoa com Deficiência comentado, artigo por artigo. Fica do meu lado, até vou ter que comprar outro, porque esse aqui está despedaçando já. 2015. Lei Brasileira de Inclusão. 13.146. O que a gente faz com isso? Joga fora? O que é a Lei Brasileira de Inclusão, pessoal? Nada mais é do que eles trouxeram a Convenção Internacional da ONU de 2007, lembra que a gente estava falando até agora há pouco tempo? Para quê? Trouxeram para quê? Foi isso que fizeram. Olha só, olha o que o Jaime colocou aqui, gente.